Nesse momento, fazendo a gravação da aula, então os coleguinhas aí que têm algum problema com a gravação, por favor, se retirem da sala e assistam o vídeo gravado posteriormente aí no caso, tá? Na primeira aula, eu fiz essa mesma introdução ao exercício 2, que eu estou compartilhando em tela com vocês neste momento. Ok? Todo mundo consegue enxergar o Word aqui? Sim. Sim, professor. Mas, professor, é o mesmo desenho da aula passada? Sim, é o mesmo esquema da aula passada. Qual que foi a alteração proposta nessa instrumentação aula 2 que eu estou sugerindo aqui? Os dados analógicos agora virão através de uma interface em miliamperes. Essa interface em miliamperes, qual que é a grande sacada? Tá? Eu tinha uma instrumentação aqui próxima ao CLP num sinal de 0 a 10 volts. Tá? Por algum motivo, esse processo teve que fazer uma leitura de medição também, só que agora a uma distância de 300 metros do ponto de medição. Então pensa que é uma tubulação grande, daqui a 300 metros eu vou fazer uma outra medição de vazão. O que acontece com o fio de 300 metros? Ele não tem uma determinada resistência? E se tem uma determinada resistência, quando eu aplico uma tensão nesse fio, não existe uma queda de tensão no fio? Isso quer dizer o quê? O meu medidor está gerando 10 volts, está chegando no CLP lá 9.8, 9.2, uma leitura que não corresponde à realidade do que está acontecendo. Como resolver esse problema? Os grandes engenheiros da época, né, lembraram daquela lei das malhas, lembra lá das aulas de elétrica, onde você tinha a lei das malhas, lei dos nós, Kirchhoff, Thevenin, sobreposição. Lembra desse conteúdo ou não? Sim, lembro sim, professor. Você pode não lembrar como calcula, mas você sabe que você viu isso em algum momento da sua vida, tá? Uma das regrinhas lá que era dito é o seguinte, no lei das malhas, né? Todo o circuito dentro de uma única malha é permanente a mesma corrente elétrica em qualquer ponto de medição. Eu posso ter 30 resistores ali em torno de uma malha, a corrente que vai fluir no primeiro resistor sempre vai ser a corrente do último e vai ser a mesma corrente. Isso quer dizer o seguinte, eu posso ter esses 300 metros de fio que a corrente vai ser a mesma em qualquer ponto de medição? Sim. E com essa brincadeira, eles perceberam que, olha, se eu tenho uma necessidade de medição à distância e eu fizer um circuito em malha fechada, medir em corrente, eu consigo fazer essa medição sem que haja a interferência da resistência elétrica da fiação à distância. E aí eles definiram, eles criaram esse padrão de leitura em miliamperes. Ok? Então a proposta do nosso exercício de hoje é exatamente essa, ó. Nós vamos refazer todo esse esquema aqui, só que agora eu estou considerando que o meu medidor de vazão trabalha numa escala de 4 a 20 mA, numa escala elétrica de 4 a 20 mA, e o meu CLP também trabalha de 4 a 20 mA. Dessa forma, eu posso estender os 300 metros que eu preciso do ponto de medição sem que haja uma perda de sinal, sem que haja degradação desse sinal à distância que está sendo aplicada. Tá claro o exercício? sim. Troquei a interface de 0 a 10 volts por uma interface de 4 a 20 mA. O que isso impacta? É isso que a gente vai analisar aqui no desenrolar do exercício. Tá? Eu vou gravar a solução desse exercício 2 aqui com vocês, ele já está resolvido, mas a gente vai comentar, vai fazer a análise desse exercício aqui e depois eu apresento a gravação para vocês. Isso se meu gravador não der problema de novo, né? Vai que ele der problema aqui, aí a gente está ferrado. Só uma última curiosidade para mim apresentar para vocês. Por que eu não trabalho de 0 a 20 mA, professor? Eu trabalho de 4 a 20 mA. Alguém faz ideia do porquê disso? Por que eu não começo do zero a escala em miliampere? Porque é muito pouco? Não.
Vamos lá. Eu tenho um circuito em malha fechada. Zero de medição, eu indico 4 mA, correto? Fundo de escala, sei lá, os 150 litros por minuto, eu indico 20 mA. Espera aí, se o zero para mim é 4 mA, se porventura em algum momento esse fio romper, quantos miliamperes eu vou ter na entrada do CLP? Zero. Um circuito em malha fechada, se ele for interrompido em algum momento, automaticamente ele joga a corrente para zero. Então eu consigo diferenciar, se fosse uma escala de 0 a 20 mA, qual que seria a diferença de início de escala para um fio rompido? Nenhum. Nenhuma. Exatamente, eu não vou conseguir saber a distinção se o cabo está rompido ou se realmente eu não estou tendo vazão no escoamento. Nesse esquema aqui, ó, de 4 a 20 mA, eu tenho como saber. Quando eu não tenho escoamento, eu gero uma corrente mínima para informar o sistema o seguinte, olha, a fiação está íntegra e não existe medição nesse momento. Quando o cabo rompe, eu deixo de gerar os 4 mA e mando para zero. E aí o controlador tem condição de saber, houve um rompimento de cabo, é preciso dar manutenção nesse ponto. Ficou claro isso? Sim. Ô, professor, Diga aqui, nem. mas por que 4, não 3, não 2? Ah, porque Deus quis, cara. Os caras inventaram desse jeito, eu vou fazer o quê? Ah, tá. Não, achei que tivesse alguma coisa específica. Olha, pode até ser que exista algo específico. Eu já tentei achar essa informação, eu não encontrei. Tem, por exemplo, algumas escalas mais antigas da mesma época que trabalham de menos 20 a mais 20 miliamperes. Por que 20? Por que não 40? Ah, porque o cara achou lá um resistor. Provavelmente ele tinha um resistor de precisão na mão dele, de 125 ohms ou de 250 ohms. Né? Aplica, quer ver? 5 dividido por 250. Exatamente, ó. Ele tinha provavelmente um resistor de precisão calibrado na mão dele de 250 ohms. E ele fez o teste com 5 volts aplicando. Deu lá os 20 miliamperes. Então, qualquer variação de 0 a 250 ohms me apresentava uma variação de resistência de 0 a 20 miliamperes. Aí ele percebeu que o zero, né, o cabo rompido, dava a mesma leitura. E se a gente usar uma resistência mínima, né, o que vem a ser 4 miliamperes? 4 miliamperes dividido por 5... 5 dividido por 0,04. 125 ohms. É isso? 125? Não. 5 dividido por 125. 5 dividido por 250. 20 miliamperes. 0,004 vezes 5 dividido por 5. 5 dividido por 0,004. 1250 ohms, exatamente. Eu aumento a resistência e eu diminuo a corrente. Então ele colocou um resistor de 1K em série, para mesmo que a minha grandeza fosse na situação inicial 0, ela geraria uma corrente mínima de 4 miliamperes. Ah, mas e se o fio tiver 500 ohms de resistência? Você abaixa essa resistência de casamento aí no caso. Você baixava de 1000 para 500 e você mantinha esse ciclo. Logo quando surgiu esse negócio, você calibrava o sistema, né? Você mensurava o zero de um lado e analisava qual é a corrente que estava dando. E aí você colocava um resistor em série para compensar isso, né? Para garantir que o zero referência realmente gerasse os 4 miliamperes.
E aí, com a evolução das tecnologias, esse negócio começou a ficar mais automatizado. Você não precisar mais calibrar. Tanto faz você usar um fio de 1 km, um fio de 200 metros, o circuito se autoajustava. Ok? Eu acredito que ficou nos 4 a 20 porque o cara usou a tecnologia que ele tinha na mão naquele momento. Por isso, poderia ter sido de 5 a 30, de 2 a 200, poderia ter ocorrido várias coisas aí, mas em algum momento o cara acertou o 4 a 20. Eu vou tentar achar essa história de novo, do porquê 4 a 20 mA. Se eu achar alguma coisa, eu te aviso depois. Tá bom? Beleza. Eu vou até Valeu. anotar aqui, ó. Porquê 4 a 20 mA. Porque eu vou esquecer disso. Depois anotado fica mais fácil. O que mais, senhores? Mais alguma dúvida? Podemos seguir então? Então, ó, Sim. eu tenho o mesmo... Oi? Fala, Vinícius. Não, professor, eu falei isso, pode seguir. Tá bom. Eu tenho a mesma medição de vazão de 0 a 150 litros por minuto, só que agora eu tenho uma interface de 4 a 20 mA. Tá? O CLP vai ter 4 a 20 mA com resolução de 8 bits. Rede eu não mexi. E eu cravei a mesma leitura aqui para que a gente tivesse aí uma ideia do quanto esse resultado vai alterar ou não lá na frente. Tá? Então eu mantive aqui no exercício em sala os mesmos 87 litros por minuto. E aí a minha primeira pergunta é: quantos miliamperes são entregues pelo medidor de vazão nesse instante? Vocês estão lembrados que na aula passada a gente resolveu essa primeira questão, a questão A, por regra de 3, certo? Certo. Qual que foi a primeira linha que eu escrevi lá da regra de 3? Para que a gente possa usar a regra de 3, as escalas têm que começar do 0. Zero. O que eu faço se a minha escala é de 4 a 20 mA? O 4 é o 0 e o 20 é o máximo? O 4 é 0? O 4 não é 0. O que eu tenho que fazer para esse 4 virar 0? É 4. Eu subtraio o início da escala? Sim ou não? Sim. Só que se eu subtrair 4 do início da escala, eu posso usar 20 ainda? Não. Eu subtraio também no final da escala. 16. Então eu faço uma escala linearizada, uma escala que a gente chama de escala matemática, para fazer conta de 0 a 16 mA. É exatamente isso que a gente aplica aqui, ó. Para equacionarmos a escala matemática, devemos remover o valor do início da escala considerada de qualquer valor real existente. Então eu vou fazer a equivalência, ó, do 0 a 150 mA para o 4 a 20, eu não posso fazer direto. O 4 a 20 é a minha escala real, correto? Então o que eu faço? Subtraio 4 do início da escala. Início da escala menos 4 não vai dar 0? Final da escala menos 4 não vai dar os 16? Então eu faço uma regrinha de 3, 0 para 0, 150 para 16. Aqui, ó. 150 para 16 e 87 litros. Tá para quantos miliamperes? Tá para X miliamperes. A gente executa a regrinha de 3, ó, 150 vezes X igual a 87 vezes 16. O meu resultado final vai chegar nisso aqui, ó. 1.392 dividido por 150 me dá um resultado de 9,28 miliamperes. Só que esse 9,28 está em qual escala? Do 0 a 16, Do 0 né? a 16. O 9,28 está aqui, ó, na escala do 0 a 16. Isso é leitura real? Não. A leitura real ela corresponde a um 4 a 20 miliamperes. Então, se da escala real
Para vir para a matemática, eu subtraio, olha lá, ó, da escala real para a escala matemática, subtraímos 4 dos valores presentes. E para mim devolver esse valor para a escala de verdade? Da escala matemática para a escala real, eu vou somar aqueles 4 que eu tirei inicialmente. Isso vai me dar o resultado de quanto? 9,28 mais 4, 13,28 miliamperes na escala real. Está aqui a nossa resposta. 13,28 miliamperes. Dúvidas aqui? Não. Tranquilo, senhores? Rafael quase dormindo na foto. Rafael tá assim na foto. Tá dormindo de verdade, Rafael, ou não? Gostei. Não só na foto. É normal isso? Não, professor, não é normal, não. Então tá bom. Vou acreditar em você. Tranquilo, crianças, nesse momento? Até aí, tranquilo, professor. Podemos seguir então? Olá. A segunda questão para vocês lá. Quantos volts o CLP reconhece como possível leitura? Ah, mas eu mudei a interface analógica. Então agora é quantos miliamperes o CLP reconhece como possíveis leituras. Obviamente tem que ser lá, ó, um valor pouco menor que o valor real e um pouco maior que o valor real, certo? Para fazer sentido isso daqui, esses resultados têm que estar em torno do 1328. Se tiver diferente disso, é porque eu fiz algum erro no equacionamento. A questão é, como é o equacionamento da resolução B? Primeiro ponto, a gente calcula o K. Leitura de fundo de escala dividido por 2 elevado a n menos 1. A conta tem que continuar valendo, pessoal. Lembra que eu falei para vocês, eu não gosto desse termo, leitura de fundo de escala? Por quê? Porque o fundo de escala não é 20 miliamperes? O meu fundo de escala é 20 miliamperes. Só que com 20 miliamperes eu não consigo fazer essa relação de linearização, de razão e proporção, porque eu preciso de uma escala que parta do zero. Então o que eu vou fazer? Sempre que eu for calcular o K, eu vou fazer o maior valor menos o menor valor da escala. Ó, o K, eu já calculo ele na escala matemática, no 16. 16 dividido por 255, eu vou ter um K de 0,062745 miliamperes por transição. Esse é um ponto crucial. Eu tenho que calcular o K na escala do 16. Então, o que eu vou fazer na segunda etapa? Eu vou usar o 1328? Não posso. O 1328 está na escala do 4 a 20. Esse 1328, ó, eu somei os 4. Se o meu K está na escala matemática, eu tenho que usar o 928. Faz sentido, pessoal? O que eu estou falando para vocês? Você poderia explicar de novo, por favor? O equacionamento da regra de 3, nós não fizemos na escala matemática? Sim. Por que eu fiz o equacionamento na regra matemática? Porque eu estou fazendo o que aqui? Razão e proporção, regrinha de 3. Essa regrinha de 3 não tem que partir do zero? Sim. Então, todo equacionamento que eu fizer tem que partir do zero. Ó, o meu K não está usando 16? Aham. Eu estou partindo do zero para achar esse K. Ok? É mais ou menos o seguinte, como é que eu vou fazer uma conta com o K usando o valor de 13,28? É a mesma coisa que eu dizer falar, ó, 4 a 20 é a mesma coisa que 0 a 16. Não é, né?
Se eu estou fazendo a conta de 0 a 16, eu tenho que terminar a conta de 0 a 16. Depois eu devolvo os 4 que é de direito. Sim. Mas o mais 4 menos 4 é a primeira ou a última coisa que eu faço na minha conta. Eu não posso misturar. Se eu começar a misturar isso aqui, vai sair errado. Não vai bater a conta. Então, se o K eu estou usando na escala de 0 a 16, quando eu vou pegar o valor da grandeza e dividir pelo K, eu tenho que pegar o valor na escala de 0 a 16. O 9,28. Se eu pegar o 9,28 e dividir por K, olha que interessante. Os mesmos 147,9 transições. Exatamente o mesmo valor na escala de 0 a 10 volts. Em decimal, continua sendo 147 ou 148. Quem tiver dúvida, faz as continhas aí, você vai ver que vai bater. Então, se o meu CLP, que só entende número inteiro, ou ele vai reconhecer 147, ou ele vai reconhecer 148, o que eu faço para ter a leitura real do CLP? Pego 147 e multiplico pelo K. Qual é o K que eu vou usar mesmo? Esse aqui, né? Miliampere por transição. 147 vezes 0,062745 me dá um valor de 9,2235. Esse valor está sendo apresentado na escala matemática. O K não é a escala matemática, o K não é 0 a 16. Então esse resultado também é 0 a 16. Mas eu quero saber o valor real. O valor real é o valor do 0 a 16 mais 4. Aí eu tenho o valor real. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o 148 vezes o K. Vou achar uma grandeza na escala do 0 a 16, que é a escala matemática, e vou transferir para a escala real. Ok, senhores? Ok. Tranquilo, professor. A terceira e última questão. Qual que é a conversão que o supervisório tem que fazer para entregar uma leitura de litros por minuto, considerando que ele recebe a informação de rede, ou seja, ele recebe uma informação de 0 a 255. A história do 4 a 20 muda essa escala aqui, de 0 a 255? Não. O 4 a 20 muda a escala do 0 a 150? Também não. Então, eu não preciso mexer nada do que já está feito aqui. Então, a alteração que a gente fez, basicamente, foi na questão A e na questão B. Dúvidas, senhores e senhorita? Não, professor, tranquilo. Nenhuma, professor. Vocês vão observar que eu deixei um Excel para vocês trabalharem referente à questão 1. Tá? Vou até abrir o Teams aqui para vocês entenderem o que é que eu compartilhei com vocês. Exercício de instrumentação 01. Esse é o Excel que eu deixei para vocês. E o DOC, instrumentação 02. Esse daqui é o que a gente está falando em miliamperes. É esse que eu estou apresentando para vocês aqui agora. Ó. É o 02. Ok? Esse Excel aqui já está desenhado
para atender numa escala de 4 a 20 miliamperes. Ah, mas e se tivesse de 0 a 10 volts? De 0 a 10 volts, ele também está preparado. Quando eu tinha 87, qual que era o valor que ele tinha que me entregar mesmo? 5.8? Vocês lembram do resultado? Opa, mas eram 8 bits só. 5.8, 147, 148. 576, 580. Esse 02 eu já modifiquei e eu só vou explicar para vocês na próxima aula, porque se eu já der isso daqui, vocês não vão fazer o exercício na mão. Eu quero que vocês façam esse exercício 2 na mão. Mas eu vou mostrar para vocês, ó, que do jeito que está aqui eu posso alterar de 4 a 20 miliamperes. Continua dando 147 e 148, só para fechar, só um minutinho. Olha o K que a gente achou aqui, ó. 0627451. 0627445 alguma coisinha. O K também bateu. 147 bateu, 148 bateu, 132235 bateu. 132862 63 bateu. Ok? Eu estou explicando como que eu montei esse circuito naquele primeiro vídeo da primeira aula. Então vocês vão assistir o vídeo e vocês vão entender exatamente como é que foi feita essa montagem aqui. Tudo bem? Agora sim, Igor, por favor, fala. Não, eu só ia perguntar se a atividade que a gente vai fazer agora vai ser igual foi a da semana passada, que tem que colocar o field do CPF. Isso. Então, na verdade, por que eu estou abrindo isso daqui? Para mostrar para vocês que esse negócio funciona e que este daqui está diferente do que eu compartilhei com vocês. Não vai adiantar você colocar o 4 a 20 aqui no arquivo de vocês que vai dar erro. Tá? Então, o que eu falei na primeira aula está gravado lá. Vocês estão ganhando 2 cursos de instrumentação e curso de Excel já. Vocês têm que aprender a se virar com esse tipo de ferramenta, tá? Então, se não houver dúvida aqui, eu finalizo a gravação. Eu vou subir o vídeo da explicação desse exercício 2 para vocês terem em casa, tá? E que fique registrado aqui a tarefa de casa. Vocês vão ter que voltar a fazer aquele 102 lá, litros por minuto, com os dígitos do seu CPF e vão ter que entender se vai dar o mesmo valor ou não. Tá? Essa vai ser a atividade que eu vou colocar para vocês resolverem e para vocês me entregarem até domingo. Por que até domingo? Porque domingo eu quero fazer o fechamento disso aqui para a gente fechar o semestre, ou fechar o bimestre. Tá? Então, excepcionalmente, as atividades dessa semana ficarão com data limite de domingo. Dúvidas? No. Não. Comentários, reclamações? Fale agora ou só depois da gravação? Ah, os moleques vão deixar eu falar depois da gravação, né, professor? Vai ser gravado aí o negócio. Então tá bom, estou fechando a gravação aqui.